Está começando mais um Sintonia Urbana, seu programa de qualidade de vida apresentado ao vivo na internet. Uma parceria da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura com a All TV. O Sintonia Urbana vai ao ar ao vivo, como disse, todas as sextas-feiras a partir das 14 horas. E no programa de hoje nós vamos homenagear o arquiteto, o urbanista, o homem público e o homem de cultura, Jorge Wilhelm. Jorge Wilhelm faleceu na semana passada, na sexta-feira, exatamente 7 dias, aos 85 anos de idade. Wilhelm foi um inovador em tudo que fez e deixou um grande legado de obras e exemplos. Eu convidei para a gente falar sobre Wilhelm a professora Rosa Clias, arquiteta, e também a arquiteta Maria Helena de Queiroz. Ambas amigas e parceiras de Jorge, trabalharam com ele. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Maria Helena. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria passar 2 pequenos filmes aí de entrevistas do Jorge, para que as pessoas se familiarizem mais com a figura dele. Então vamos ao primeiro filme, que foi uma pequena entrevista que ele deu para Meio Mensagem. Nascido em Trieste, na Itália, Jorge Wilhelm vive em São Paulo desde 1940. Há décadas ele estuda e planeja, ou tenta planejar, o crescimento desordenado da cidade de São Paulo. Meio Mensagem foi a seu escritório em Perdizes para falar sobre a vida e a paisagem urbana na capital paulista. Minha família é imigrante, né? Vindo da Europa para cá. Mas eu cheguei aqui criança, quer dizer, tinha 11, 12 anos, né? Então não é apenas uma visão de estranheza, né? Mas é também de enorme curiosidade. Mas eu nunca me senti estrangeiro em São Paulo. Então eu não poderia dizer de que a minha visão tenha sido viciada, digamos, pelo fato de eu não ter nascido aqui. O que faz com que seja sentida, digamos, a falta de urbanidade, muitas vezes é um aspecto que vem da desigualdade, que ainda é o grande inimigo do desenvolvimento brasileiro, né? Quer dizer, a desigualdade faz com que haja um distanciamento muito grande e muitos preconceitos, inclusive, e uma tendência, como a que existe hoje em São Paulo, de fechar-se no mundo inventado de condomínio fechado, né? E de considerar que tudo que é público é inimigo, é perigoso, e deve dar rigor ser abandonado ou tomado conta por uma coisa abstrata chamada Estado, né? Então essa é uma visão de atraso, na realidade, né? É uma coisa que não vai poder dar certo. A gente não pode exagerar a importância da lei chamada Cidade Limpa, né? Porque no fundo ela só limpou os outdoors, né? Que a cidade não está limpa, né? E a lei, no fundo, é uma lei boa. Sempre achei que o fato de não existir a possibilidade de publicidade através de outdoor não ia alterar a eficácia global da publicidade. Wilhelm não fica nas críticas aos excessos publicitários. Ele também elogia a publicidade brasileira. Se ela for bem desenhada, né? Se ela for de tamanho apropriado ao suporte, né? E se for, inclusive, positiva naquilo que ele está comunicando, né? Eu acho que ela pode ter uma função educativa e pode ter uma função de embelezamento, quer dizer, positiva em relação à paisagem, mas ela tem que ser normalizada. E agora vamos mostrar um trecho de uma longa conversa, uma longa entrevista do Jorge Wilhelm com o ator Antônio Abujamra no programa Provocações da TV Cultura. Provocações, 10 anos no ar, idolatrando a dúvida. Provocações. Um programa que sabe que os problemas das grandes cidades dizem respeito a todos, mas no fundo não interessam muito a quem deveriam interessar. E é por isso que hoje vem aqui um arquiteto famoso,
um arquiteto e urbanista. Ele apareceu em Provocações número 1, há exato 10 anos atrás. Ele inaugurou esse programa conosco e eu me lembro de uma frase dele fantástica, que eu perguntei sobre o trânsito. E como é que se resolve o problema do trânsito? Ele disse, olha, eu gosto muito de um prefeito da França que disse que ele iria resolver o problema do trânsito pelo desespero dos motoristas. Vamos ver se hoje continua assim. Ele é Jorge Wilhelm. Jorge Wilhelm, prazer absurdo de te ver aqui. Uma primeira pergunta. Na visão de um urbanista, o que há hoje de pior nas grandes cidades brasileiras e o que há de melhor? Olha, o que há de pior é aquilo que existe em muitas cidades grandes do mundo inteiro, mas que também é típico de toda a América Latina e, portanto, do Brasil. É o retrato da desigualdade. As cidades grandes no mundo inteiro estão crescendo porque as suas favelas estão crescendo, porque a desigualdade está crescendo. Então, em São Paulo, mesmo não havendo até bons resultados ultimamente com a diminuição da desigualdade, ela ainda existe. E ela é retratada na cidade. Né? Ela é retratada através desse contraste muito grande entre a São Paulo dos ricos e a São Paulo dos pobres. E a coisa melhor que tem nas cidades grandes? É a oportunidades, que são, é claro que cidades grandes aumentam muito as oportunidades, porque há uma interação global e local muito grande, são lugares de tomada de decisão, são lugares que culturalmente são muito ativas, quase sempre, né? E, portanto, é uma efervescência cansativa, né? Para a saúde não muito boa, né? Para responder a tua primeira pergunta, mas, na realidade, são cidades excitantes onde eu acho que é bom viver. Jorge, você é um romântico? Não, romântico no sentido século XIX, eu diria que não. Agora, romântico no sentido que dou valor às emoções e aos sentimentos das pessoas, aí sim. Você consegue enxergar no horizonte alguma coisa capaz de suceder isso a que chamamos cidade? Olha, eu acho que hoje em dia as cidades grandes devem ser examinadas como região urbanizada. A escala é maior. Quer dizer, São Paulo, para mim, começa em Campinas, acaba em Baixada Santista, começa em Sorocaba e acaba em São José dos Campos. É um raio de 100 quilômetros. Dentro dessa área, existe um vai e vem de mais de 1 milhão de pessoas todo dia, né? Que dorme num lugar, trabalha no outro, estuda aqui, trabalha aqui. Então, essa é a escala do planejamento e que tem que ser pensada nessa escala para poder preservar os espaços. Não se trata de ocupar essa região toda uniformemente, né? Se trata de preservar a Serra do Japi, entre Jundiaí e São Paulo, a Serra do Mar, entre São Paulo e a Baixada e assim por diante, né? Então, essa é a escala em que se deve analisar as grandes cidades. O que pode vir depois, né? Daqui a 50 anos? Aí depende. Se você pega uma cidade como Lagos, na Nigéria, 4ª ou 5ª cidades em população do mundo, é um grande favelão. Não tem esgoto, não tem transporte. Então, dentro de 50 anos isso vai mudar? Eu espero que sim, mas tem que haver muita mudança. Há 50 anos atrás não pensavam isso, que depois de 50 anos ia acontecer? Não, nem isso, nem o transporte. Curiosamente, para enganchar na sua pergunta, um jornalista me perguntou como é que resolve o problema do transporte em São Paulo. Eu disse, olha, precisa triplicar o número de estações de metrô, portanto, das suas linhas. Disse, isso leva muito tempo? Eu acho que em São Paulo, mesmo investindo e não parando de investir, a malha total de São Paulo vai levar 15 anos para construir. Diz, mas 15 anos é muito tempo. Diz, sim, mas eu respondi para um jornalista dei essa mesma resposta há 15 anos. 20 anos de vida pública como secretário no Estado e na Prefeitura de São Paulo. E a cidade está como está. Onde você fracassou, Jorge Wilhelm? Talvez um excesso de otimismo, mas eu não acho que eu fracassei. Eu acho que
alguma contribuição foi dada e que foi permanente. Afinal de contas, hoje em dia, desde que o álcool foi elevado para a categoria mundial de etanol, né? Isso me faz lembrar que quem, afinal de contas, descobriu que havia uma tecnologia disponível, né, na década de 70, fui eu em São José dos Campos. E trouxe para o governador Paulo Egídio com o conselho de colocar todas as viaturas públicas funcionando a álcool, a mistura de álcool. Bom, isso é um senhor avanço, né? No último cargo público foi na Secretaria de Planejamento, na gestão da Marta Suplicy. Em menos de 4 anos, foi possível fazer um novo plano diretor, um novo zoneamento e o plano diretor das 31 subprefeituras. Eu acho que foi bem sucedido esse trabalho coletivo na Secretaria. É um fracasso? Não, ele é lei e não é um fracasso. Agora, isso modificou a cidade? Não, ainda não. Ainda não. Falta regulamentar, falta fazer pressão, falta uma porção de coisas. A cidade não ficou uma maravilha como era pensada no plano. Ai de mim, eu tenho que gemer um pouco. Eu tenho um irmão que mora aqui, ele sai para o trabalho 5 horas da manhã, quando tem que chegar às 7. Já no interior que nós moramos, se eu sair 2 minutos antes do meu expediente, eu consigo chegar a tempo ao meu trabalho. Eu não tenho que me queixar, tudo bem, existem enchentes, existem as coisas negativas, mas a gente tem que tirar proveito das coisas boas e não pensar só nas coisas ruins. O dos ricos é essa encenação de cidade que é feita dentro dos muros. Depois desses 2 filmes, nós voltamos com o nosso Sintonia Urbana. Rosa, Maria Helena. Queria ouvir primeiro Rosa, depois Maria Helena. Um depoimento sobre o Jorge, para depois a gente discutir o trabalho, discutir cada das coisas, algumas das coisas que ele disse aí, inclusive, eu acho que merece algumas reflexões, como vocês começaram a conviver com ele, a visão deste personagem, desse, eu diria, um homem de cultura, um homem público, que foi o Jorge Wilhelm. Rosa, por favor. Bom, a minha história com o Jorge realmente é muito antiga. Eu ainda estava na faculdade quando o Jorge já era formado há 3 anos e tinha um escritório na Rua 7 de Abril. E eu fui trabalhar com ele. Nossa amizade vinha de antes ainda. Ele era colega de ginásio do meu marido, né? Enfim, uma história longa de uma linha de amizade muito grande. Daí eu fui trabalhar com o Jorge. E quando eu fui trabalhar com o Jorge, ele estava fazendo um plano diretor. Angélica, a cidade cafeeira. O que era Angélica, a cidade cafeeira? Era um grupo, uma família poderosa do Mato Grosso, de Campo Grande, que tinha inclusive televisão, rádio e outras empresas e tal, e que tinha uma grande fazenda de café. E veio na ideia deles de fazer uma vila, né, e vieram consultar um arquiteto em São Paulo, foi recomendado, e o Jorge então pegou esse estudo para fazer, e eu estava trabalhando com ele. Como eu estava na faculdade de arquitetura, então eu tinha no último ano aulas com Anhanha Mello, com o urbanista Anhanha Mello, né? E o Anhanha Mello era um scholar. Ele nunca tinha feito plano nenhum. Ele era urbanista, mas nunca tinha feito plano nenhum. Mas ele conhecia tudo sobre urbanismo. E, principalmente, ele tinha uma paixão pelo urbanismo inglês, né? Então, ele dava para a gente as noções urbanísticas. Então, ele dizia,
as áreas livres, as áreas verdes, as áreas de recreação da cidade, vocês podem dividir pelos tamanhos, né? Então, você tem os playlots, os playfields, os playgrounds. Né? Então, eram os tamanhos e os tipos. E eu levava isso aí lá para o escritório do Jorge, e aí vocês devem fazer uma diferenciação para as vias de trânsito de carros e para os pedestres. Então, vai lá para a Angélica, naquela cidadezinha, e tem a separação. Os carros e os pedestres são diferenciados. Bom, então, esse foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Jorge, que, na verdade, eu nem era profissional ainda, né? Mas depois continuamos a trabalhar e tal. E aí, o segundo momento foi Curitiba. Não sei se foi segundo, mas foi um momento importante. E eu tenho que confessar para vocês que eu sou responsável pela contratação do Jorge em Curitiba. Porque quem fez o plano diretor de Curitiba foi uma empresa chamada Serete. E quem era a Serete? Era uma firma francesa que tinha sido trazida por um engenheiro que era curitibano, que era o Isaac Milder, que era nosso amigo. E quando ele chegou, ele veio lá na Major Sertório, onde nós tínhamos escritório e residência na Major Sertório. Ele veio para lá e disse, olha, eu preciso conversar com vocês. O prefeito de Curitiba, que é meu colega de faculdade, amigo e tudo, me chamou. Eles vão fazer um plano diretor e querem que a Serete faça. E eu preciso contratar um arquiteto. Daí o Jorge foi contratado para fazer o plano diretor de Curitiba. Então, vocês veem que, e realmente o mérito é dele, né? Mas aí eu trabalhei com ele também nesse plano diretor, e daí veio o Joinville, depois vieram os planos do Serfal, então a série de planos que nós trabalhamos juntos, Fortaleza, Indaiatuba, enfim, uma série de... E você, Maria Helena? Bom, eu comecei a trabalhar com o Jorge quando ele foi secretário de Planejamento do Estado, do governo Paulo Egídio. E como eu estava comentando com a Rosa, naquela época a gente não precisava de QI para trabalhar no poder público. Você precisava ter um currículo e mostrar que você tinha competência para isso. Então, isso já era um sintoma de uma qualidade de equipe. E tem algumas coisas dessa época que me marcaram muito. Primeiro, da importância que o Jorge dava ao planejamento regional. Foram feitos planos regionais para todas as regiões do Estado, contratados com empresas de consultoria, a menos do macroeixo Rio-São Paulo, que foi feito internamente. Então, ele tinha uma preocupação de participação dos arquitetos, dos planejadores nas ações do Estado. Ele tinha uma preocupação com a qualidade dos trabalhos, e isso fazia com que ele contratasse consultores de uma qualidade enorme, que era Milton Santos, era o professor Rochefort, era Ignacé Sachs, era Mário Laranjeira. Isso deu para essa equipe, que naquela época eu tinha só 10 anos de formada, e tinha uma experiência municipal, tinha trabalhado na prefeitura, uma qualidade, o que essa equipe aprendia no decorrer dos trabalhos, em função dessas consultorias e tudo mais, era uma coisa muito importante, quer dizer, tinha o papel de fazer o trabalho, de distribuir trabalho e de capacitar mão de obra ao mesmo tempo. Isso é um perfil muito claro no Jorge. Eu acho que ele deve ter repetido isso nas administrações que ele trabalhou seguintes, que eu não trabalhei com ele, mas eu imagino, porque isso era uma característica muito forte dele. A segunda questão que sempre me chamou muita atenção era a questão do ineditismo do pensamento dele. Então, isso
Em 1976, quase 40 anos atrás, o Jorge fez um seminário internacional para discutir novas tecnologias de geração de energia. E pela primeira vez nesse país, existiam cabeças do mundo inteiro falando de energia solar, de energia eólica, de energia de marés, enfim, tinha uma coisa quase que as pessoas não sabiam muito bem por que estava se discutindo isso. Não existiam as crises de energia, nem os problemas ambientais que existem hoje. E isso se refletiu nesse seminário, no Proálcool, que ele mesmo falou na entrevista dele, e em outras coisas, por exemplo, ele fez um projeto que se chamava Operação Bicicleta. Então, ele fez um concurso público de design de bicicleta. Depois ele fez um projeto, que eu acho que era em Araraquara, para a implantação de um piloto de ciclovias. E eu me lembro que quando a bicicleta que ganhou foi entregue no Palácio, do Jorge andar de bicicleta nos corredores do Palácio, e as pessoas olhavam para aquele e diziam assim, por que ele está tão interessado nas bicicletas? Hoje a gente sabe perfeitamente por que ele estava tão interessado nas bicicletas. Então, essa coisa de estar pensando à frente do momento que ele está vivendo, era outra característica muito, muito forte do Jorge. Eu acho que trabalhar com ele foi um privilégio, que me deu amigos que eu trago até hoje comigo, pela qualidade das pessoas que trabalhavam lá. Então, tinha consultores internacionais, mas tinha também o SEBRAP, tinha também o Jorge Ori, tinha também a Rosa, tinha para a minha geração, que é posterior a deles, um ganho de qualidade muito grande. Quer dizer, o Estado ganhou, as pessoas que trabalhavam lá ganharam também na sua formação. Era um aprendizado constante, permanente. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito característico na personalidade do Jorge. Agora, Rosa, qual, na sua opinião, a pergunta é complicada, mas é o principal legado do Jorge? Ou no pensamento, ou na obra, aquilo, vamos pensar nisso. Qual que você considera? É complexo, como você mesmo falou, é muito complexo porque... Ele foi multifacetado. Né? Porque o Jorge mesmo é um multifacetado, né? Então, ele, vamos dizer assim, ele deixou muitos raios. Não existe uma palavra que vai dizer, não, o Jorge deve ser lembrado por isso. Não, ele realmente tem, como a Maria Helena mesmo falou, a personalidade dele era vária, né? E muito forte em todas as áreas. Então, ele deixou muitos legados. Não sei se... Não respondeu. Você pensa isso? Eu acho que o Jorge foi uma cabeça pensante rara. E isso é uma coisa que... eu estava folheando aquele livro que trata dos 50 anos de atividade profissional dele, e aí a gente vê a coisa múltipla, né? São os planos diretores, são os projetos de arquitetura, são a atuação dele em áreas públicas de planejamento importantes, Secretaria do Estado, Implaza, 2 vezes secretário municipal de planejamento, e uma coisa sem carimbo partidário. Trabalhou para vários prefeitos. Não existia essa... Ele é um cara do PSDB ou ele é um cara do PT? Não, ele era o urbanista. Competente. Era o urbanista. Então, isso para mim, o mais marcante é isso. Quer dizer, a cabeça dele era uma coisa excepcional. Em pensar, não é pensar a cidade, pensar o Estado, pensar o mundo. Ele estava à frente do tempo dele. A cabeça dele estava sempre na frente. Ele não ficou muito lembrado, ou não é? Tudo que eu li a respeito dele, eu já o conhecia há muito tempo, entrevistei na Rádio Eldorado, e agora saíram os perfis dele e acabou
mais visto como urbanista e homem público que como arquiteto, né? Sim. Sim, Mas eu acho é verdade. que a obra dele de urbanista é maior do que a de arquitetura. Claro, claro. A de arquitetura mais famosa é o Anhembi, que sempre aparece em todas as matérias, Sim. embora tenha outras, né? A hebraica, enfim, tem uma série de outros projetos de arquitetura, mas a obra dele em urbanismo não, em planejamento urbano, regional, ambiental, foi muito, muito maior e muito mais importante, porque quando ele ocupou esses lugares públicos, ele teve essa coisa que eu falei de formar gente, de repassar conhecimento dele, de consultores, enfim, a preocupação dele que a equipe que trabalhava com ele tivesse à disposição o melhor para crescer, é uma coisa muito importante. Ele conseguiu fazer isso na Emplasa, já num período que a Emplasa não tinha a importância que tinha quando foi criada. E ele fez um trabalho importante na Emplasa. Então, ele nunca ocupou um cargo que o trabalho dele não fosse importante nesses cargos. Ele nunca foi um burocrata em nenhum desses cargos. Ele não se comportava como um burocrata. Ele era um técnico. Agora, respondendo à sua pergunta, eu vou fugir um pouquinho da linha de o Jorgeão, não é? Mas eu acho que para ele mesmo, a arquitetura, eu vou arriscar uma coisa, entre aspas, era menor. O importante realmente era a cidade. Mas outro dia eu me surpreendi muitíssimo com uma entrevista do Paulo Mendes da Rocha, que ele falava isso. E para o Jorge sempre foi assim. Claro. Para o Paulo, não, a arquitetura... Não, era e hoje, o monumento. Hoje, aos 85 anos, ele falou assim, a arquitetura não tem importância, o importante é a cidade. É a cidade. Isso sempre foi a vida do Jorge. E como para mim é a mesma coisa, eu trabalhei, desde que eu me formei, comecei a trabalhar na Prefeitura de São Paulo, no Departamento de Urbanismo, e depois fui para o Estado, e depois... Enfim, eu acho que o importante é o que pega o coletivo mesmo. É o que você pode beneficiar o maior número de pessoas possível. Não é? Tá certo. Agora, Rosa, vamos falando em obras específicas do Jorge, porque nós já falamos num outro programa que você esteve aqui, eu e o Júlio Moreno te entrevistamos, que é uma obra que foi polêmica na época e está gerando polêmica hoje, a questão do Vale do Anhangabaú. A revitalização. Aí você me toca direto. Porque você estava nessa obra e porque estão falando em mexer nela. Não. Nós somos coautores. Coautores. Os nossos 2 escritórios se envolveram no concurso e era muito curioso porque eram 2 escritórios, nós trabalhávamos juntos os escritórios em vários projetos, mas eram 2 escritórios, tinham 2 equipes, né? E nós combinamos que nós íamos trabalhar juntos para a proposta, mas que nós íamos nos inscrever os 2, porque eu disse, sei lá o que vai acontecer no meio do caminho. De repente a gente briga, né? E aí a gente separa. Ou, de repente, sai 2 projetos bons. Então a gente pode entrar nas 2 inscrições. E ficou. Então ficaram as 2. Então o que a gente fazia? A gente trabalhava cada um no seu escritório, desenvolviam ideias, daí nos reuníamos. Trocávamos as ideias e daí fazíamos uma síntese daquilo para ter um material para continuar. E aí o Jorge vinha e sempre tinha uma pequena construção no Vale. E sempre eu tirava da cabeça dele de fazer o tal da construção e decidir e tal. Um dia ele chegou para mim e disse, escuta, você está querendo fazer um parque aí? Eu falei, aí, é isso mesmo, é um parque mesmo. Não fosse você uma paisagista? E ele disse, tá bom, então vamos fazer um parque. E daí é que realmente nós conseguimos fazer aquilo que a única coisa construída que tinha era um café que ficava
subterrâneo praticamente, quase que invisível, vamos dizer no geral, e que acabou nunca sendo tocado, que era junto com o sanitário público, que tinha que ser feito também. Mas, enfim, esse foi E aí nós fizemos o projeto, ganhamos de 93 equipes, como eu falei na outra entrevista, e as 93 equipes, só 3 não construíam nada, né? Chegaram a fazer até shopping center no Anhangabaú. E é isso. E aquilo foi inaugurado, virou o cartão postal da cidade de São Paulo. A foto que eu mostro do Anhangabaú como minha obra é um cartão postal comprado numa banca. Uma foto do Cristiano Mascaro, linda. Então é essa a foto que é a foto do Anhangabaú. Então era o cartão postal da cidade. E agora, planos de mudança? Não, é que conseguiram, não só, não é que não mantiveram, destruíram. Cada ação que a prefeitura fazia ali era para destruir alguma coisa. No fim ficou alguma coisa que é inominável, não tem mais nada a ver com o projeto e também, eu acho, péssimas condições para uma área central de cidade. Tocando nisso, exatamente, mexeram na obra e tal. Maria Helena, qual o nível de preocupação do Jorge com essa questão da memória? Olha, eu até estava pensando numa coisa muito interessante. No Roda Viva, a um certo momento, o entrevistador perguntou para o Jorge, com uma cara de desgosto: você que é um morador de Perdizes há tantos anos, o que você acha destas transformações que estão ocorrendo? Aí, quando ele falou nessas transformações, a cara era de horror. E eu moro em Perdizes há 30, o Jorge morava há 55. E eu tenho a minha avaliação disso. Aí ele vira e diz: é verdade, eu moro em Perdizes há 55 anos. Era um bairro tão sem graça, tão sem atrativo. Hoje Perdizes é um bairro tão interessante. Aí o entrevistador ficou completamente desarmado, porque tem essa coisa, adensar é ruim, porque não sei o que, construir é ruim, porque que não era a cabeça do Jorge, como não é a minha, não era a cabeça do Jorge. Ele não achava que essa transformação da cidade fosse ruim para a cidade necessariamente. Desde que as soluções fossem boas. Então, eu que moro em Perdizes há 30 anos, concordo totalmente com ele. Hoje é um bairro muito interessante, tem um comércio interessante, tem mais faculdades do que tinha, porque tem a Santa Marcelina, que ficou moderna, tem um shopping de cada lado, tem cinema, enfim, é um bairro que eu posso viver dentro dele semanas sem precisar sair de lá. Tem banco, tem comércio que me serve no cotidiano, supermercado. Quer dizer, ele é quase que uma pequena cidade dentro de São Paulo. E isso eu encontrava muito Jorge caminhando pelo bairro, porque ele era um andarilho, né? E a forma física dele vinha daquele andarilho que ele era, que estava sempre andando pelas ruas do bairro. E ele, nessas andanças, ele prestava muita atenção no que estava acontecendo no bairro. Mas então, essa sempre foi a posição dele ou ele evoluiu nisso? Porque a impressão que se tem é que o Jorge não apreciava muito essas modificações que os pais passaram. Não, eu acho que essa sempre foi. Essa evolução da cidade viva. Eu acho que era uma coisa que fazia muito parte do pensamento dele. Ele nunca foi uma pessoa, não sei, Rosa, você conhece Não, é verdade, porque ele tinha uma visão, vamos dizer, de planejamento. De planejamento. Né? Agora, o que tem é que tudo tem que ser planejado de forma a se conseguir qualidade na cidade. Certo? Rosa, a Maria Helena falou aqui nesse papel que ele exerceu de formar gente.
Mas o Formou Jorge, mais gente do que qualquer professor. é isso que eu digo, mas o Jorge nunca teve uma atividade acadêmica. Por quê? Ele não quis? Você consegue explicar isso? Ou Olha, não havia interesse dele? Porque ele era um homem de cultura, um homem... olha, eu não sei. Eu acho que era dúplice, né? Ele nunca se empenhou numa cátedra e os colegas das faculdades também nunca fizeram muita força para ele. Eu vir. acho que tem uma coisa, uma Se você consideração que eu puder, vou fazer aqui. eu só queria... Assim como o Jorge, a Rosa e eu não fomos os pianos. O Mackenzie nunca foi uma faculdade que formasse gente que não fosse para trabalhar no seu ofício. Não tinha uma carreira acadêmica no Mackenzie. Mas na FAO tinha. Na FAO tinha. Na FAO tinha. Mas e uma vez... Nós não somos FAO Eu sou FAO. Ah, você é? Eu sou FAO, meu eu Deus. achava eu que sou você FAO. era Mackenzie. Não, eu sou FAO. Jorge é Mackenzie, eu sou Eu Mackenzie. sou FAO dos primeiros anos da criação da FAO, quando a Anhaia Mello fez a faculdade de A arquitetura. posterior à arquitetura do Mackenzie. A posterior. Era a faculdade moderna. Né? O Mackenzie era a faculdade com marca antiga, retrógrada. E a FAO era a FAO, né? Mas aí a gente brincava e dizia assim, a FAO é a melhor faculdade, mas os melhores arquitetos saem no Mackenzie. Que era Paulinho Mendes da Rocha, Jorge Willen. Teve quando o Mackenzie fez 50 anos. Mas deixa eu só terminar um pouquinho rapidamente, porque senão eu perco a... Só dizer para vocês como é que é a classe universitária. Uma vez o meu colega de turma, Nestor Goulart Reis Filho, que era diretor da Faculdade de Arquitetura, me telefonou e disse, Rosa, nós estamos contratando um professor para paisagismo. Obviamente eu quero que você entre. Então, por favor, se informa aí o material que você precisa entregar para se candidatar. E eu fui na faculdade, perguntei tudo que eu precisava, eu fiz tudo que tinha que me mandaram, pus uma pastinha e entreguei na FAO. E fiquei esperando. Um dia eu telefonei e eles disseram, já está resolvido, a senhora pode vir buscar o seu material. Vocês sabem que o pacote não tinha sido aberto. Eu sei. Então é isso. Eu sei como. Mas eu não fui professora, eu não precisava daquilo. Eu fui sim professora, 2 vezes. Uma no Mackenzie e outra em Curitiba. Foi quando houve a intenção de se criar uma cátedra de arquitetura paisagística moderna. Então, fui lá no Mackenzie para dar aula, fiquei 2 anos no Mackenzie e fui para Curitiba. Eu já não estava mais lá. Eu fui para Curitiba. Criar essa casa. Para criar a escola. O Luiz... Enfim, o arquiteto de Curitiba, que era o diretor, que criou a faculdade, ligou para mim e disse, Rosa, você tem que vir aqui para montar a cadeira de paisagismo. Mas vocês não sabem o que era o sacrifício de São Paulo para Curitiba, uma vez por semana, para dar aula. Avião não funcionava, nunca tinha teto, enfim. Mas eu fui. Consegui formar 2 professores, o Orlando e me falha o nome, porque ela hoje é presidente da ABAP. E assim, quer dizer, eu trabalhei, mas com esse intuito, criar uma escola de arquitetura paisagística. Mas o que eu estava dizendo, vou dizer de novo. Os arquitetos do Mackenzie nunca tiveram, quer dizer, a formação nossa nunca foi para a vida acadêmica. Não. Nunca foi. Foi para aprender o ofício de arquiteto. A gente tinha ateliê com arquitetos que estavam na ativa, que tinham seus escritórios. Enfim, era uma coisa bastante... A gente trabalhava nos escritórios de arquitetura como estagiário, porque naquela época os escritórios estavam ali
Major Sertório. Na Major Sertório, que era Ao lado perto da do Mackenzie. Então, isso aconteceu sempre. E é engraçado porque você percebe que grande parte dos professores da FAO eram formados no Mackenzie, nenhum deles tem formação acadêmica. Paulo Mendes da Rocha, nenhum deles tem formação acadêmica. Guedes. Todos foram lá falar do seu ofício. E isso é uma coisa preocupante, porque as exigências legais das formações acadêmicas dos professores, hoje em dia, e eu acho que o Mackenzie também tem um pouco, faz com que o estudante de arquitetura estuda, se forma, faz mestrado, faz doutorado e fica dando aula sem nunca ter feito nenhum trabalho. Isso está acontecendo cada vez mais, quer dizer, quando eu falo da importância do Jorge na formação dos seus técnicos, é que era uma formação no trabalho, não era uma formação acadêmica. Era através do trabalho, através dos consultores, através dos assuntos, dos temas que ele levantava, que a gente ia crescendo, né? Eu aprendi naqueles 4 anos muito. Foi o período de aprendizado maior da minha vida. Agora, Rosa, qual a escola e da forma de, ele passou no Mackenzie, mas, digamos, a linha de formação do Jorge, assim, dessa visão arquitetônica dele? Era uma visão internacional, né? Era uma visão internacional, aplicada ao Brasil, claro, mas ele conhecia as coisas que estavam acontecendo no mundo. Ele, inclusive, se disse ali, né, que era, não tendo nascido aqui, era um brasileiro, não é isso? Era um brasileiro, sim, mas a visão não pode ser local, tem que ser universal, né? Tanto que ele trabalhava com consultores de fora também. Ele trazia consultores de fora. Muito. Sempre. Agora, eu queria ouvir de cada uma de vocês uma palavra final. Desculpe. Rosa. Eu? Não, pode abrir. Palavra final. Sobre o trabalho, o legado, a pessoa. A palavra final que eu tenho nesse caso é o seguinte: foi muito, muito rico. Conviver com Jorge, viver com Jorge, trabalhar com Jorge, foi uma riqueza muito grande. E isso é o que marca mais. Pena que a gente não está mais com ele. Mas que bom que foi como foi. Então, uma perguntinha ali, ele disse que não. Você acha que havia frustração na pessoa como ele, altamente criativa, e não ver tudo realizado? Não, não. Veja, o que a gente tem que ter, e o Jorge tinha, era uma visão realista da coisa. A gente não faz o projeto só para ele ser construído. A gente faz o projeto como uma arma. Uma marca, um caminho a ser seguido. Não se pode ter frustração por não ter acontecido. Eu tenho algumas frustrações na vida, por exemplo, a Avenida Paulista, né? Mas ela foi feita, depois foi destruída. Mas eu vi, pelo menos, a Avenida Paulista construída, né? Maria Helena. Olha, eu acho que é uma perda enorme. Enorme, porque eu acho que ele ainda tinha muito para dar. Eu sei que ele estava com planos de um novo livro, era uma cabeça que não parava de pensar e de criar e de propor. Ele estava, provavelmente, essa revisão do plano diretor que vai acontecer agora, ele ia participar muito intensamente, mas o legado dele é muito significativo, especialmente na área de planejamento. Obrigado, Rosa, pela mais uma presença no nosso programa. Obrigado, Maria Helena de Queiroz. O Sintonia Urbana desta sexta-feira chega ao fim. Voltaremos na próxima semana, sempre às 14 horas. Boa tarde, muito obrigado.